Olá, gente. A gente apresentou numa outra etapa, até postei no Instagram, que o pessoal de elétrica começou a perguntar sobre, afinal de contas, como é que funciona esse negócio de RMS, o que significa isso fisicamente. Aí a gente fez uma explicação teórica lá. O valor eficaz ou valor médio quadrático, RMS. O valor médio quadrático ou valor eficaz de uma forma de onda está relacionado com a potência que ela pode desenvolver. Por exemplo, suponha que apliquemos uma determinada forma de onda de tensão periódica a um resistor. O resistor aquecerá e dissipará calor. Isto acontecerá ainda que o valor médio de tensão ou corrente seja zero, porque não importa em que sentido a corrente esteja passando pelo resistor. O simples fato de que a corrente passe através dele motiva uma perda de energia. Agora, por definição, o valor RMS, ou eficaz de uma forma de onda de tensão ou corrente, é o valor que provoca uma potência média dissipada em um resistor, tanto quanto uma tensão Cc. Ou, em outras palavras, a tensão Cc, corrente Cc, que produz uma certa quantidade de calor em um resistor, equivalente a uma determinada forma de onda, é igual à tensão, corrente eficaz, dessa forma de onda. Trecho retirado do livro Análise de Circuitos de Philip Cutler, traduzido por Adalton Pereira de Toledo, São Paulo, 1976, página 6. E eu montei um experimento aqui, ó. Apesar dos marceneiros não vão se ligar muito nisso aí, mas ferramenta é ferramenta. O pessoal está com algumas dúvidas de uso de multímetro. Aí eu achei legal fazer esse experimento, porque eu não vi nada parecido com isso. Então, o que a gente tinha concluído naquelas explicações anteriores? Que o valor RMS de um sinal, de uma determinada forma de onda, ele produz um efeito que é semelhante ao efeito de uma tensão contínua. O que significa isso na prática, que é o que eu fiz aqui? Eu coloquei 2 potes com água. Vocês podem ver, depois eu vou explicar por que uma está mais escura lá que a outra. E aí eu peguei 20 volts RMS, que 20 volts RMS, para isso eu usei um transformador, tá aqui, ó. Isso aqui é um transformador variável. Então eu estou entrando com a tensão da rede de 127 volts e ajustei para 20 volts AC. Então eu estou com um resistor dentro d'água, onde eu apliquei 20 volts AC. E estou com outro resistor dentro d'água, onde eu apliquei, olha aqui, ó, 20 volts DC. Então, aqui eu tenho corrente contínua e aqui eu tenho corrente alternada. E estou monitorando essa tensão. E aí esses 2 resistores estão dentro d'água e dentro dessa água eu coloquei um termômetro e liguei os 2 juntos. Então, o que aconteceu? Depois de um determinado tempo em que o resistor está trocando calor com a água, a temperatura da água sobe. Então, como
como aqui tem a mesma quantidade de água, eles estão ligados ao mesmo tempo, eles vão ter que ficar na mesma temperatura, porque o valor RMS, na realidade, é isso. Ele promove a elevação da temperatura, no caso aqui do fluido água, como se esse resistor estivesse ligado numa tensão contínua. Então, na realidade, ele é um equivalente de potência para que, na prática, eu tenha a mesma elevação de temperatura. Então, a água que eu coloquei inicialmente estava a 20 graus. Agora, vou agitar para não ter grandes problemas. A água que está sendo alimentada com 20 volts, ou melhor, a água que o resistor que está nela está sendo alimentado com 20 volts de corrente contínua. Ela estava a 22, agora ela está a 45. A água que está sendo alimentada pelo resistor que está ligado em 20 volts AC RMS está também com 45 graus. Ou seja, essa aqui subiu já, como a outra acompanhou, já está em 50 graus. Como está frio pra caramba aqui no Rio, tirou o termômetro, ela baixa, 50 graus. Ou seja, as duas estão na mesma temperatura. Por quê? Porque 20 volts RMS AC faz com que a temperatura da água aqui suba a 30 graus, que tem como equivalente 20 volts de corrente contínua, que vai fazer a água subir os mesmos 30 graus. Então, essa relação RMS, ela vem dessa relação de potência. E isso é demonstrado através desse experimento lá com a água. Agora você pode ir lá me perguntar, poxa, mas por que essa água está amarelada e essa está branca? Porque já começou um processo eletrolítico de oxirredução aqui, porque a água, que eu não coloquei água destilada, ela tem um pouco, apesar dela ter sido filtrada, mas ela ainda tem um pouco de íons de cloro e de outras coisas que eu não sei o que é, que já iniciou um processo de distribuição iônica. Então ela já começa a escurecer devido a esse processo de oxirredução que acontece exclusivamente com... Olha lá. Aqui, ó. Me mostra aqui a fonte que está alimentando tudo. Ela é corrente contínua. Então eu tenho ali 3,6 amperes e uma tensão contínua de 20 volts. Então, essa tensão contínua de 20 volts, em termos de potência, significa uma tensão alternada de 20 volts, RMS. Então, todas as vezes que eu mudo a forma de onda, no caso eu estou trabalhando com uma forma de onda senoidal, eu vou mudar o meu valor RMS. Então, quando eu falo que um multímetro ele é todo RMS, porque ele tem um processo de medida que faz com que, independente da forma de onda, eu tenha um valor RMS. Porque, na realidade, o que interessa para mim é a quantidade de tensão que eu tenho num determinado intervalo de tempo que eu chamo de período da onda. Então, se eu tenho mais tensão passando pelo resistor, e não importa se a tensão está passando do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, porque o resistor aquece das duas formas. Então, o positivo não cancela o calor do negativo. Os dois aquecem o resistor. Então, eu vou desmontar esse experimento aqui.
Novamente, 55 graus. E novamente, 55 graus. Bom, então, eu vou desligar aqui para você entender melhor como é que eu fiz esse processo. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um resistor. Repara que já existe um processo de corrosão, ó, aqui, ó, porque o fio é de níquel cromo. Aqui, ó. Essa base tem um banho lá de prata e o fluido seria a água. Então já existe um processo lá de corrosão aqui no corrente contínua. E aqui eu tenho o mesmo arranjo, só que você repara que não há corrosão e a coloração da água, olha lá, tá branca. Então, não tem nada se diluindo. Gente, isso aí é um vídeo que eu gravei para falar um pouco sobre multímetro, a pedido do pessoal da sala lá de ferramentas. E eu acho que vai ajudar muita gente que tem dificuldade de entender. E não são poucos, não. Eu dei aula há vários anos no último curso de engenharia e o pessoal tinha dificuldade nisso aí. Eu montava esse experimento lá para mostrar para ele o que significa o valor RMS. Resumindo a história, sem querer ser burocrático, tem um transformador saindo 20 volts. Tem uma bateria, que é uma bateria fonte lá no caso ali, saindo 20 volts. Eles produzem o mesmo efeito no aquecimento da água. Então eles são equivalentes. Ah, professor, se eu mudar, em vez de eu ligar a rede elétrica, eu utilizar um sistema de no break com uma onda diferente de senoidal, eu vou ter um valor RMS diferente? Vou ter. Então, quando você está aquecendo um valor, um alimento num forno de micro-ondas, e você vê aquele barulhinho de ligando e desligando, na realidade você está criando uma onda pulsante. Essa onda, num determinado tempo que você escolheu para aquecer o teu alimento, tem um valor RMS. Quanto mais tempo fica ligado, mais ele aquece o teu alimento. Significa que o valor RMS é maior. É isso aí. Gente, vou só dar uma dica para vocês de um livro. E nesse livro você encontra uma explicação muito interessante sobre isso que eu falei aqui, que é a minha bibliografia recomendada de hoje. Vamos lá, da biblioteca a gente se despede. Gente, só se despedindo. A referência que você pode usar é só uma referência. Isso tem aí, acho que em qualquer livro. Só que esse aqui, em particular, é do Philip Cutler, que é um livro antigo, né? Porque eu sou antigo, estudei isso, eu tinha 16, 17 anos. Esse livro aqui ele tem uma explicação mais detalhada, menos acadêmica, menos matemática. Ele dá logo de início aqui a expressão, uma das expressões que você pode usar no valor RMS, a integral, a raiz da integral definida, e enfim. Mas isso aqui não é tão importante. O importante é o texto lá do início que fala sobre essa questão. Outra coisa que é importante falar, isso já foi bem dito por aí, que é a questão da resistência baixa nos multímetros. Porque tem os multímetros novos, né? Até eu estava utilizando essa função lá, ele tem uma função que abaixa a resistência interna do instrumento. Isso evita uma série de coisas, ruídos
que não são desejados, isso evita que a tua medida fique variando muito. Enfim, é isso aí, gente. Dá o like aí, faz aquelas coisinhas rapidinho. Já falaram para eu calar a boca e eu já calei. Até logo.